Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. Que o Espírito Santo revele o seu Senhor, o seu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo, a cada pessoa interessada na salvação da sua alma. Você está interessado em salvar a sua pele ou a sua alma por toda a eternidade? O Espírito Santo vai guiá-la, vai fazê-la entender, vai fazê-lo entender, compreender aquilo que o Filho dele falou e deixou escrito, registrado, para que a gente pudesse entender e seguir. Veja só, ontem nós falamos aquela palavra difícil de entender para quem não nasceu de Deus. Para quem não nasceu de Deus é muito difícil entender. Muito difícil. Mas quem não nasceu de Deus, tem muita dificuldade para entender as palavras de Jesus, mas se ela é sincera, se ela é aquela pessoa que Jesus escolheu, Jesus, vai revelar a palavra dele, vai revelar exatamente como ela precisa saber aquilo que ele falou. Quem não foi chamado, com certeza, quem não foi escolhido vai ficar sem entender. Mas quem, aqui para nós, aquele que Deus escolheu, por favor, saiba, se você é um escolhido, você vai entender a palavra de Deus. Nós falamos ontem algo difícil de entender, muito complicado para quem não crê, quem não conhece Jesus, aquilo que Jesus disse. Ele disse assim: há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. São as pessoas defeituosas. Por exemplo, eu nasci com defeito nas mãos, nos braços. Eu nasci com defeito. É uma coisa genética que foi produzida pelo pecado com Adão e Eva. Muito bem, mas isso já passou. Há os eunucos, agora olha só, há os eunucos que foram castrados pelos homens. Isso aconteceu muito nas épocas dos reis. E existem ainda eunucos que têm sido castrados pelos que mandam neste mundo. São aqueles que os homens castraram. Não foram eles que quiseram ser castrados, foram os homens, os poderosos fizeram. E há aqueles eunucos, terceiro tipo de eunuco, que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Estes eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus, eles tinham ou têm uma razão forte para fazer isso. Não é castrar no sentido físico da coisa. Jesus não está falando aqui para que você, quem quer entrar no reino de Deus tem que se castrar. Se fizesse isso, ninguém ia ser salvo. Quem iria se castrar? Qual é o ser humano que iria pegar a faca ou a navalha e fazer a cirurgia em si próprio e se castrar? Ninguém! Ele está falando de uma castração espiritual. Castrar sua própria vontade, suas cobiças, seus desejos, seus projetos pessoais. Por exemplo, eu já falei aqui na minha experiência, quando eu não era convertido, eu tinha ouvido a palavra de Deus. Eu conhecia um pouquinho da palavra de Deus, mas eu tinha os meus projetos pessoais. Eu tinha os meus sonhos pessoais. Eu estava estudando e, com os livros debaixo do braço, eu estava me preparando para a faculdade, para o pré-vestibular, e então pensava o que iria fazer da minha vida. Eu queria, obviamente, me formar, ganhar dinheiro, constituir família. Era esse o meu plano. Então, naquele momento que eu estava pensando nos meus planos,
o sol estava a pino. É isso mesmo, por volta de meio-dia. E o que aconteceu? O Espírito Santo falou comigo, com tanta clareza como eu estou falando com você agora. Ele falou comigo. E eu não estava pensando em Deus, eu não estava orando, eu não estava absolutamente, completamente arredio à fé naquele momento, porque eu estava pensando nos meus planos, nos meus projetos. Quando o Espírito Santo falou, e ele falou de uma voz tão forte que só quem ouve a voz dele sabe que ele está falando. Então, eu ouvi aquela voz que disse: que adianta você ganhar o mundo inteiro, realizar os seus sonhos, em outras palavras, e perder a sua alma? A ficha caiu. Naquele momento, naquele instante, imediatamente, eu coloquei os meus planos, meus projetos pessoais de lado e comecei a buscar o reino dos céus. Então, naquele momento que o Espírito Santo falou comigo, eu me castrei dos meus projetos pessoais. Eu mesmo me castrei dos meus sonhos pessoais. Eu mesmo me castrei. E é claro, em seguida, logo o Espírito Santo me revelou quem era o que poderia pagar os meus pecados. E eu conheci Jesus, eu tive um encontro com ele. Isso aconteceu. Então, a castração que Jesus se refere aqui, no sentido espiritual, para se alcançar o reino dos céus, é essa. Porque você não pode entrar no reino dos céus, que é o Rei, Senhor e Deus, o Criador, que toma conta, que reina, que governa, sem que você se submeta a esse governo. Você tem que deixar de governar a si mesmo para deixá-lo de reinar na sua vida, ou governar na sua vida. Isto é fazer a vontade de Deus. Eu tinha que submeter os meus desejos, meus sonhos, aos desejos e sonhos de Deus para a minha vida. Foi isso. Então, para que eu pudesse conhecer o reino de Deus, para que eu pudesse conhecer Jesus, o meu Senhor e Salvador, então eu tive que me castrar, ou castrar as minhas vontades, os meus desejos, os meus sonhos. Aí você diria: bicho, mas isso é muito difícil. Eu sei que é difícil. Jesus fala isso. Jesus, aqui no mesmo capítulo de Mateus, capítulo 19, Jesus fala lá no versículo 23, ele disse então para os seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E ainda enfatizou: e outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele não está falando aqui da impossibilidade, porque aqui que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, não é a fundo de agulha, a senhora que costura aí, que faz crochê, etc. Não é aquela agulha, não é aquela agulha de costurar, não. Jesus está falando aqui da agulha, a agulha que tinha nas portas das cidades, como por exemplo Jerusalém, tinham várias portas. E havia, à noite, aquelas portas eram fechadas para não serem invadidas por outros inimigos. As muralhas eram altíssimas. Então, para guardar a cidade, aquelas muralhas, ou melhor, havia portas que estavam fechadas, trancadas. Mas havia, durante a noite, os viajantes que chegavam tarde da noite com seus camelos, com seus animais, e eram pastores. Então tinha que haver uma opção para essas pessoas chegarem à noite. Então havia uma agulha. A agulha é uma porta pequena, baixinha, e que para entrar, passar por ela, uma pessoa é fácil. O difícil é entrar um camelo. É muito difícil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. O fundo de agulha que fazia, às vezes, dos portões que haviam nas cidades, por exemplo, em Jerusalém. Haviam as portas enormes
que eram abertas durante o dia, mas de noite eram fechadas, para a cidade não ser invadida pelos inimigos. Não sei se me explico. Então, o fundo de agulha que Jesus se refere é essa portinha, essa portinhola, que para a pessoa entrar, podia entrar, mas tinha que entrar um de cada vez, cada pessoa de cada vez. Agora, imagine o camelo entrar por uma portinha que um homem tinha que ter um pouco de dificuldade para entrar. Imagina o camelo. Jesus disse que é a dificuldade do rico entrar no reino de Deus. Por quê? Por que ele disse que é difícil o rico entrar no reino de Deus? Por quê? Não é só o rico, não. Aqui não é só o rico de dinheiro, não. É o rico de sonhos, de projetos pessoais. As pessoas, os jovens, as crianças que nascem e os pais incutem na cabeça deles, falam, você vai ter que ser isso, você vai ter que ser aquilo, você vai ter que fazer mais do que o seu pai fez, você vai ter que ser um grande homem, você tem que vencer no esporte, você tem que vencer nos estudos, você tem que ver. Então, os jovens, as crianças crescem com aquela cabeça de conquistar, conquistar, conquistar. E aquilo fica ali gravado no coração das pessoas e elas vivem perseguindo os seus sonhos. Como eu era um jovem rico. Eu também era um jovem rico, pobre, mas eu era rico de sonhos. Entendeu, minha amiga, meu amigo? O que Jesus está fortalecendo a ideia aqui não é que as pessoas vão se castrar fisicamente, mas se castrar os seus sonhos, seus desejos, suas vontades, suas cobiças. É isso aí. Castrar as suas vaidades que levam a nada. Castrar as suas vontades pessoais. É isso que Jesus está falando. E o rico, digamos, financeiramente, normalmente, não são todos, mas normalmente o rico apoia a sua fé na sua riqueza. E não são poucos os ricos, não. Há os ricos que têm pouco dinheiro, têm quase nada, mas são ricos de conhecimentos, são doutores, são isso, são aquilo, são pessoas ilustres e que conservam aquele orgulho, aquela prepotência de serem adorados pelos outros. Também são ricos. E é difícil essas pessoas se converterem. Muito difícil. É muito difícil, por exemplo, uma pessoa que tem o talento da arte, seja artista de novelas, de cinema, seja artista na música, seja artista na pintura, qualquer que seja a arte que a pessoa fizer, e tem o talento, tem aquela inteligência de curtir a sua inteligência, colocar o seu talento para fora. Normalmente essa pessoa ela é difícil entrar no reino de Deus. Por quê? Porque ela apoia a sua arte, os seus sentimentos, o seu coração nas suas artes. E a pessoa ela fica complicada, porque a fé não tem nada com sentimento. E a arte envolve somente sentimentos. Então como é que você vai funcionar? Como é que você vai decidir? Eu sou um artista, eu sou um cantor, eu sou um jogador, eu sou uma pessoa profissional. Como é que eu vou deixar a minha profissão de artista e abraçar uma fé que é algo racional e inteligente? Minha amiga, meu amigo, é difícil então a pessoa entrar no reino de Deus por conta de apoiar a sua vida, a sua alma, os seus sentimentos em cima das coisas que o mundo oferece. Aí é que fica difícil a pessoa ser salva. Por isso que Jesus disse, quem quiser ser meu discípulo, tem que negar a si mesmo, renunciar tudo, a sua vida. Por isso que ele fala que é difícil a pessoa entrar no reino dos céus. É difícil. Para que então uma pessoa possa entrar no reino dos céus, ela tem que se castrar. Como vou me castrar? Castrar suas vontades, suas cobiças, castrar os seus sonhos, os seus desejos pessoais, castrar aquele olho grande no mundo e no que o mundo oferece. É isso aí. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo?
Pense em você agora. Eu não estou aqui tentando fazer a cabeça de ninguém. Eu estou pregando a palavra de Deus. Leia e medite com atenção na palavra de Deus. Não apenas leia e decore a palavra de Deus, mas leia e entenda a palavra de Deus. Porque é normal o crente guardar um versículo que lhe interessa. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo posso naquele que me fortalece, mas não pode nada. Ela não tem feito nada. Ela tem sido destruída. É como alguém me falou, bispo, como é que eu posso entregar minha vida para Jesus? Porque eu sinto dificuldade. Pois é, você só pode quando você negar a si próprio, negar a sua cobiça, castrar os seus sonhos. É isso aí. Se você quiser entrar no reino de Deus, está sujeito ou sujeita ao governo de Deus, você tem que abrir mão do governo de si mesma. Do contrário, não vai entrar no reino de Deus. Jesus fala isso também, quando disse, buscai o quê? Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Se você não entendeu, ore a Deus, peça-lhe para fazê-lo entender. Porque você leia aqui Mateus capítulo 19, o capítulo inteiro. Eu vou colocar aqui uma grande parte, para as partes assim mais que chamam a atenção, para que você possa meditar nessas palavras. Medite, não decore, medite, pense, raciocine, pese, avalie a sua vida, veja se você está enquadrado naquilo que Jesus está falando. Chegue às suas conclusões, suas próprias conclusões, e tome a decisão, porque a fé é uma questão de decisão. Minha amiga, meu amigo, a fé não é uma questão de sentir ou deixar de sentir, é uma questão de razão, racional, inteligência. É algo sobrenatural, que somente quem tem, quem não tem, não tem. O que vai fazer? Tá aí. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Não se esquecendo que nesta quinta-feira agora, dia 12 de outubro, nós vamos ter um clamor pela família. Um clamor, mas um clamor de buscar, de cobrar de Deus a entrada no seu santo lugar, ao seu abrigo. Vamos colocar a nossa família, os nossos familiares, inclusive as crianças. Obviamente que as crianças fazem parte da família, são parte integrante da família. Então, as crianças, os adultos, os filhos, os netos, os primos, os tios, seja lá quem for, não importa. Nesta quinta-feira, dia 12 de outubro, nós vamos cobrar de Deus para Ele abrir a porta para vir ter dentro do seu trono, sob o seu abrigo, sobre a sua proteção, a nossa família. E você é o nosso convidado. Todas as igrejas universal do Reino de Deus, em todo o planeta, estará fazendo exatamente isso. Quem quiser, quem crê, venha e traga a sua família. Quem não crê, que Deus tenha compaixão. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.